Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Aprovado em primeiro turno reajuste de 12,84% para a educação em Minas. O Ministério da Cultura aprova plano de ação da Lei Paulo Gustavo para Patos de Minas. No NTV News desta terça-feira você vai ver também. Motociclista fica ferida após desviar de pneu na MGC 354. Pane mecânica provoca acidente com caminhão que transportava farelo de soja. O RT se reapresenta e dá início à preparação para enfrentar o Boa Esporte no fim de semana. Sarau com músicas, recital e contação de histórias será realizado na Biblioteca Municipal. As histórias de devoção e fé relacionadas a graças alcançadas por fiéis. A movimentação dos festejos juninos na paróquia de São Pedro e São Paulo. E o que pode e o que não pode nos registros de testamentos para evitar disputas judiciais. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Na MGC 354, em Patos de Minas, uma motociclista de 23 anos ficou ferida após queda no quilômetro 168. A mulher contou que se deparou com um pneu no meio da rodovia, utilizado para fixar um cone. Ao tentar desviar, acabou perdendo o controle da moto, que derrapou. A condutora sofreu ferimentos no pé, mão e joelho direito, sendo então encaminhada pelo SAMU ao atendimento médico no hospital regional. Na noite desta segunda-feira, na MG 187, em Serra do Salitre, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente de trânsito. O caminhão emplacado no município de Luz, que transportava farelo de soja, parou tombado à margem da rodovia e parte da carga ficou espalhada. O motorista de 36 anos recebeu atendimento médico no local e foi transferido para uma unidade em Serra do Salitre. Ele disse que seguia sentido patrocínio à IBA quando aconteceu uma pane mecânica no veículo que desligou, não sendo possível realizar a manobra em uma curva, o que resultou no acidente. Depois do intervalo aqui no News, sarau com músicas, recital e contação de história será realizada na Biblioteca Municipal. O RT se reapresenta e dá início à preparação para enfrentar o Boa Esporte no fim de semana. A bola rola hoje pela Copa Libertadores para 3 clubes brasileiros. Neste momento jogam Atlético Paranaense e Alianza Lima e Libertad e Atlético Mineiro pela última rodada do Grupo G. E às 21 horas, o Fluminense recebe o Sporting Cristal. Após 2 dias de descanso, o elenco da URT se reapresentou nesta terça-feira, dando início à preparação para a segunda rodada do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. Um clima descontraído no elenco. A equipe vem de um empate por 2-2 na estreia do hexagonal final, em que a URT foi melhor no início, porém viu o Aimorés mais efetivo no ataque. Em termos de jogo, a estreia foi muito positiva, né? O resultado não foi o que a gente queria, até pelo volume de jogo que nós tivemos, as oportunidades criadas, inclusive o pênalti que a gente perdeu, né? Teve a oportunidade de converter, que era o gol, inclusive, da virada na partida. Mas a gente tem que valorizar o ponto ganho, né? São 6 equipes aí muito equilibradas, né? Nível de confrontos muito equilibrados, então cada ponto que a gente estiver somando aí na competição vai ser positivo aí para a sequência do campeonato em busca do nosso objetivo principal, que é o acesso. Competição muito disputada, muitos outros empates devem acontecer nas outras rodadas, aí a gente tem que aproveitar aí para ir somando ponto a ponto, de preferência com a vitória, buscando estar sempre lá no G2, né, para não se afastar dessa busca pelo acesso. O goleiro Cleiton, que saiu no intervalo da partida, segundo o Igor, por lesão, se representou e treinou de tênis junto aos demais goleiros. Inclusive a substituição é feita única e exclusivamente por conta da lesão. A gente já havia conversado um pouco antes dele sofrer gol, né? Já estava com certo desconforto, então a gente já estava preparando o Matheus para isso, já tinha conversado, queria haver a troca no intervalo, ele teve a infelicidade, mas é recuperar o atleta fisicamente, mentalmente, né? A confiança de todos nós da comissão e do grupo permanece a mesma nele, né? Até porque vinha de 3 partidas muito bem, com lances decisivos a favor da URT, né? Então a gente muitas vezes só enxerga o ponto negativo, o lado da falha, mas os momentos que ele também conseguiu fazer defesas, né, importantíssimos para a equipe, a gente também tem que valorizar. O foco agora da equipe é o confronto no próximo sábado diante do Boa Esporte, em Varginha. A gente vai analisar muito a parte física dos atletas, né? Vamos também analisar o que a gente pode explorar no adversário para
que a gente possa ajustar a equipe aí. Hoje um treino mais conceitual, mas quarta e quinta-feira, até sexta-feira também, vai ser algo já mais voltado para o jogo contra o adversário. Hoje mais situação comportamental e conceitual para o ajuste da nossa própria equipe. A Biblioteca Municipal João 23 promove na sexta-feira um sarau com músicas, recitação de poemas e também contação de histórias. O sarau é voltado para todos os públicos e terá música, recital de poemas, contação de histórias, e a população que participar poderá recitar poemas que estão na biblioteca ou de própria autoria. Que o objetivo desse projeto cultural é gerar a congregação de todas as partes da população, que no caso seria a inclusão de todas as necessidades, de todas as especificidades. Então, o Jackson e eu, nós já estávamos conversando desde o ano passado, de forma nós conseguíssemos criar um projeto cultural que abarcasse os deficientes visuais de início. Aí nós não tínhamos uma estrutura que fizesse um projeto específico. A minha ida em Belo Horizonte para poder conhecer e participar do lançamento do Minas Literário, do qual nós participamos, eu pude conhecer os projetos que eram desenvolvidos no setor de Braille da Biblioteca Pública do Estado. Então deu um start para nós que nós poderíamos começar com esses recitais, com pessoas que fizessem o voluntariado para fazer esses recitais para as pessoas que têm esse tipo de deficiência. O sarau é organizado por Jackson Xavier. Ele é de Brasília e já atuava com a arte na capital federal. Eu sempre morei em Brasília, sempre militei na área. E chegando a Patos de Minas, eu sempre tive muita saudade desse tempo. E passou uma época em que eu senti a necessidade realmente de voltar a atuar na área cultural. E felizmente tive a oportunidade de encontrar com a Marcela, que comunga da mesma linguagem que eu, e ela acreditou em mim, mesmo com um pouco conhecimento pessoal que ela tem comigo. Então isso me motivou e eu fiz o contato, a priori foi para trazer também junto pessoas com deficiência visual aqui da cidade, mas infelizmente eu não tive aquele retorno esperado para incluí-los neste evento, mas daí porque ele é voltado para a comunidade. O objetivo como a gente vive num mundo infelizmente bastante denso e tenso também, a arte, no caso bem diversificada, é uma ferramenta, né, para amenizar um pouco através da música. O primeiro encontro acontece nesta sexta-feira. A expectativa é de que aconteça outros encontros todas as últimas sexta-feiras do mês. Para participar, basta os interessados irem às 15h30 na Biblioteca João 23, que fica localizada na rua José de Santana, número 119. Essa sexta-feira nós teremos apresentação musical de 2 estudantes do Conservatório de Música, 2 estudantes que são renomados já, que eles participaram, né, de campeonatos e já foram premiados nesses campeonatos. Nós teremos o Jackson também, que fará a apresentação musical e fará também o recital de poemas. Nós teremos a apresentação de alunos da Escola Professor Modesto também, que fará uma contação de histórias também. E nós teremos uma abertura para quem vier da população que queira recitar poemas, seja próprio, ou então nós teremos os livros, né, os materiais disponíveis para aqueles que queiram ler, declamar e recitar. Então a comunidade também que queira somente ouvir, participar e confraternizar conosco nesse momento tão especial, está sendo convidado por nós para poder participar desse momento. Vale a pena conferir, né? Daqui a pouco, a movimentação dos festejos juninos na paróquia de São Pedro e São Paulo e as histórias de devoção e fé relacionadas às graças recebidas por fiéis. Os festejos em louvor a São Pedro e São Paulo vão até quinta-feira com as tradicionais barraquinhas e comidas típicas do bairro Planalto. A festa estará acontecendo durante toda a semana e se encerrará no dia destinado aos santos padroeiros.
A nossa festa já vem de muito tempo, né, de vários anos. Nós já estamos com a 25ª festa. A gente sempre está aí fazendo a festa, convidando a população para junto prestigiarmos, né, os nossos padroeiros, que antes era somente São Pedro. Hoje a gente tivemos a graça de estar agora com São Pedro e São Paulo em nossa comunidade, né? Então a gente já vem de longas datas prestigiando a nossa festa. Diferente dos tradicionais cardápios oferecidos nas barraquinhas da cidade, a festa de São Pedro e São Paulo oferece um prato principal por noite, com receitas variadas e de dar água na boca. Durante a semana, cada dia tem um prato diferente, que é a doação da população, de empresas. Hoje vai ter, o prato do dia hoje será frango xadrez com arroz. Amanhã, terça-feira, a gente teremos o estrogonofe de carne com arroz branco e batata palha. E na quarta-feira teremos galinhada. E todos os dias a gente tem venda de pastel frito, refrigerante, água, suco. E na quinta-feira nós teremos o batizado na fogueira, teremos bênção da chave, procissão com os padroeiros e movimentação de barraquinha completa, tá? A gente está aí tentando fazer o melhor para toda a comunidade e a população, para vir nos prestigiar. Todo o dinheiro arrecadado pela festa é direcionado para o caixa da comunidade e para reformas da paróquia. E os festeiros convidam a população para prestigiar o evento. Pessoal, vem aí prestigiar a nossa festa, tá? Estamos aqui de braços abertos para acolher todos vocês. Serão todos bem-vindos. Como definir o sentimento de fé? Seja por motivo religioso ou não, acreditar em algo move a busca por um objetivo. E são muitas as histórias que remetem a, por exemplo, uma graça alcançada atribuída à crença. Ivanaldo Mendonça é padre em Barretos, município de São Paulo. Aos 18 anos foi diagnosticado com toxoplasmose, uma doença infecciosa que afeta os olhos. O homem acredita que, por meio da fé em São José, curou da doença. Eu hoje tenho 45 anos e fui diagnosticado com toxoplasmose intrauterina, ou seja, eu já nasci com a doença que há 40 anos atrás, ainda o tratamento, a prevenção era muito rara. Então o meu nascimento ele é considerado um milagre de Deus. E por isso, desde muito cedo, minha mãe me consagrou a Nossa Senhora. E ao longo da minha vida, das descobertas de fé que a gente vai fazendo, eu tenho me identificado muito com a missão e a figura de São José. Então hoje eu compreendo que o meu existir, o dom da minha vida, da minha missão e da minha vocação, sem dúvida nenhuma, já fazia parte dos planos de Deus. Toxoplasmose naquele tempo era uma doença fatal. E eu fui preservado de tudo isso, tenho algumas lesões na visão, mas nada que me impeça de viver, de conviver e de ser aqui na Terra um esforço da presença de Deus a todos aqueles que Ele coloca no meu caminho. Esse é um dos vários testemunhos de fé e devoção. Com 33 semanas, meu útero rebentou, porque com 5 meses de gestação, eu dei transfusão de feto fetal e teve que mexer com os meninos dentro do meu útero. Então, esse lugar que mexeu, arrebentou, os meninos nasceram afogados. E aí, os médicos, assim, pra mim, era todos os dias, Mariana, qualquer hora eu te ligo, eu vou ter que entubar seus filhos, não tem jeito, eu vou tentar reconstruir seu útero pra você ter outros filhos. E eu pedi a Nossa Senhora da Badia que me entregasse os meninos com sadia, com saúde, que não tivesse nenhuma sequela. E eu senti o manto de Nossa Senhora da Badia passar sobre os dois. O dia que eu fiz isso, o médico foi fazer os exames e falou: Mariana, seus meninos não têm mais nada e daqui 2 dias eles serão liberados para casa. Eu perdi o controle devido a muita poeira na estrada e eu perdi o controle da moto e fui cair de frente com o carro que vinha em sentido contrário. Eu com várias fraturas, que me quebrou todinho. Os médicos nem não acreditaram que eu nem poderia nem andar nunca mais. Graças a Deus, também Nossa Senhora da Badia. A gente encontra uma definição muito bonita ali em Hebreus 11. Hebreus que, inclusive, até um certo tempo ela era atribuída a São Paulo, mas depois os estudiosos chegaram à conclusão de que realmente não dava para atribuir aquela carta, haja vista que o estilo literário é diferente das demais cartas paulinas, né? Então nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, é um autor desconhecido, mas em Hebreus 11... a definição de fé é muito bonita, que fala que é crer naquilo que não se vê, mas que eu tenho certeza que existe, sabe? Então, a fé vai muito nesse sentido. Ela
vai além um pouquinho daquilo que é a razão. Embora para nós podermos compreender bem a fé, é necessário também fazer o uso da razão. Papa São João Paulo II, ele escreveu um documento muito bonito, interessante, chamado Fides et Ratio, né? Fé e razão, no qual assim não dá para desassociar um ao outro. Embora o fato de se ter fé, ele está num patamar um pouco acima. A fé, em sua maioria, é aquele momento em que a pessoa se apega para ter esperança em determinado acontecimento. Quando se aparece algo improvável e desconhecido, nós temos assim uma leve tendência a acreditar que não vai dar certo, não é? Quando você tem uma doença que aparentemente é incurável, alguma coisa nesse sentido, você vai pensar assim, não, isso não é para mim, não vai dar certo, não consigo. A pessoa de fé, mesmo que talvez nem venha uma possível cura, e olha que pode vir porque Jesus fala, né, quem tivesse um mínimo de fé seria capaz de deslocar uma montanha de lugar, né? A pessoa que tem fé, ela leva isso com mais resiliência, com mais facilidade, com mais docilidade, é mais dócil, né? Ao que está sendo feito, confia mais que vai dar certo. Existem várias formas de fé. Em nossa região, por exemplo, há as romarias. Mas há aquele momento de sensação de falta de fé. Porém, o padre explica que esses momentos são normais. Nós temos crises de fé. É natural que seja assim. A pessoa que fala assim, passou uma vida toda sem ter uma crise de fé, duvide daquela pessoa, sabe? Ela não é uma pessoa que está sendo honesta. Sempre há algum problema com relação a isso. Nós passamos por isso, o padre passa, você passa. Mas assim, o que importa é que uma vez que nós somos pessoas que somos capazes de transcender, esse espírito de fé sempre volta, mesmo para a pessoa ateia. É muito interessante isso porque Tomás de Aquino, um santo medieval muito conhecido assim, sobretudo no meio acadêmico da Igreja Católica e fora da Igreja Católica também, ele escreveu diversas sumas, mais conhecida a Suma Teológica, temos sumas contra os gentios e tudo mais. Mas o Tomás de Aquino fala que o homem é um ser de fronteira e ele consegue se comunicar com o sagrado e com aquilo que é profano. Ele consegue comunicar com a realidade material e com a realidade imaterial. Isso é coisa só nossa. Isso é coisa só nossa. Nem os anjos conseguem. Então, assim, independente se a pessoa fala que ela tem fé ou não, ela é capaz de transcender, ela é capaz de ir além. A seguir aqui no News está aberta a exposição promovida pela Escola de Arte Moisés Salvador. E o Ministério da Cultura aprova plano de ação da Lei Paulo Gustavo para Patos de Minas. O Ministério da Cultura aprovou o plano de ação da Lei Paulo Gustavo, enviado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas. Cerca de R$1.300.000 serão destinados ao município. O plano de ação da Lei Paulo Gustavo, enviado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Patos de Minas receberá R$1.354.724,83 por meio da lei complementar, voltados para projetos culturais no município. O plano de ação no município significa que o município está apto a pleitear todo o recurso da Lei Paulo Gustavo. Isso significa que de R$1.354.000 para o município de Patos de Minas, R$964.000 será para o audiovisual, R$390.000 para a arte e cultura. O próximo passo é a assinatura do termo de adesão para que os recursos sejam transferidos ao município. O recurso será distribuído por meio de edital a ser elaborado pela Secretaria e publicado no Diário Oficial do município. Oitivas têm sido realizadas desde o dia 14 deste mês para os fazedores de cultura de diversos segmentos da cidade, a fim de ouvir as demandas de cada setor, tirar dúvidas e apresentar como será feito o repasse. Ao todo, devem ser ouvidas cerca de 500 pessoas do meio cultural. Vamos aí para a 14ª oitiva, a gente vai fazer mais duas ainda. Vale ressaltar a importância de levar realmente esses editais na ponta, que é lá nos distritos. Então a gente já teve a oportunidade de fazer Areado e Pindaíbas, a gente vai fazer Major Porto e Bom Sucesso, Alagoas, Santana e Pilar. A pessoa
pode ser, no caso, pessoa física ou jurídica, eles, né, pode ser um artesão, músico, então assim, o edital vai ser bem amplo, né? Então, finalizando já na próxima semana, após a nossa última oitiva, aí nós já, entre uns 30 dias, a gente já vai começar a elaborar os editais, e lembrando que os proponentes, até dia 31/12, né, já vão estar com dinheiro na conta para executar em 2024. Qualquer pessoa poderá pleitear parte dessa verba, apresentando projetos que se encaixem nas linhas de apoio previstas na lei e de acordo com o edital municipal a ser publicado. A Lei Complementar de número 195, de 8 de julho de 2022, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pela consequência do período da pandemia de Covid-19 no Brasil, que impactou bastante o setor cultural nos últimos anos. Sem dúvida nenhuma, é um valor considerável, né? Vale ressaltar que é um valor que o município de Patos de Minas jamais teve esse valor, né, para ser pleiteado, e graças a Deus a gente conseguiu pleitear todo o recurso, e lembrando que ainda podemos aumentar esse número, né, uma vez que os municípios que não conseguirem se adequar, né, aos editais, né, a gente pode pleitear esse recurso aí, então assim, a gente aí está com a esperança de ainda aumentar ainda mais o número. A Escola de Arte Moisés Salvador está com exposição aberta até o dia 20 de julho no Pátio Central Shopping, em Patos de Minas. Com uma sala fixa, exclusivamente direcionada à arte, o Shopping de Patos de Minas vem apresentando para a cidade diversos artistas e escolas que trabalham com pinturas e exposições. Durante quase todo o próximo mês, a Escola de Arte Moisés Salvador terá a chance de mostrar seus trabalhos para o público. Com quadros diversificados e cheios de vida, Moisés se orgulha do trabalho que vem realizando há anos com seus alunos. Eu quis trazer uma proposta diversificada, né? Lancei a proposta para os alunos, cada um produziu aquilo que gosta. A gente tem desenho a lápis, aquarela, pintura em tela a óleo, pintura em tela acrílica, tem pintura em folha, em madeira, cabaça, telha, vasilhas de cerâmica, então tem muita coisa legal. A exposição tem mais de 40 obras, então os alunos ficaram muito empolgados, abraçou a causa, e eu acredito que todos que visitarem vai gostar muito. Com uma ampla variedade de estilos de pintura, a escola atraiu alunos de todas as idades, desde os mais jovens, com apenas 6 anos, até os mais experientes, com 70. A exposição tem como objetivo principal promover a apreciação e valorização da arte e de quem a pratica. É uma das coisas que eu falo com as pessoas que me cercam. A arte, ela tem um poder de curar, de restaurar, né? Então, os meus alunos, eles já entenderam isso, porque eu explico muito que, ao invés de levar a aula como algo técnico, algo para aprendizado só, ou como um cargo, né, de ter que aprender, leve como terapia, porque a arte, ela te faz jogar para fora as emoções. As crianças, eu percebo que quando chegam agitadas, com algum problema emocional, a arte, ela vai trabalhando ao ponto dos próprios pais falarem: Moisés, o que está acontecendo? Mas esse é o poder da arte, né, de transformar. E eu sei que é em todas as áreas, tanto da música como da dança, do teatro, a pintura, o desenho, tem esse poder de restaurar a essência da pessoa, de centralizar a mente da pessoa, e fora que são 2 horas desconectados desse mundo, né, de tecnologia, de ter que ficar em atividades que ocupa a cabeça e nos distancia, às vezes, dessa paz, né, que a gente tanto precisa. E fica um convite para que a população possa prestigiar a mostra dos trabalhos. Para os interessados, alguns quadros também se encontram à venda. A exposição começou no dia 19 e vai até o dia 20 de julho. As portas estão abertas de 10 da manhã às 10 da noite. Então é um prazer, é uma honra para nós, para os alunos, receber vocês aqui, né? Fazem foto, marquem a gente nas redes sociais, divulguem, porque está valendo muito a pena. Não é porque é os meus alunos não, mas está valendo muito a pena. A arte é uma linguagem universal que transcende barreiras, culturas e línguas. Através da pintura, podemos expressar nossas emoções, estimular nossa imaginação e questionar o mundo ao nosso redor. É muito importante também que seja incentivado os espaços acessíveis destinados à arte, para que pessoas tenham acesso e possam apreciar o trabalho de grandes artistas.
vale muito a pena ir lá prestigiar, né? Visitar, né? Ver de pertinho todas essas pinturas, né? Essas manifestações artísticas que estão nessa exposição aí, muito bacana, muito interessante. E fim de semana, né? Final de tarde, momento que você tiver disponível, você não vai perder o seu tempo de ir lá, você vai realmente sair de lá, porque é bonito, né? É muito bonito. A arte, em suas diversas vertentes, as suas diversas maneiras e manifestações, chamam a atenção, né? Música, poesia, o teatro, a pintura, né? A fotografia, enfim, são diversas formas. E nesse caso aí dessa exposição, belíssima, né? São quadros belíssimos, vale a pena visitar e conferir no Pátio Central Shopping, portanto. Em instantes aqui no News, o que pode e o que não pode nos registros de testamentos para evitar disputas judiciais e o que pensam os educadores sobre a aprovação em primeiro turno do reajuste de 12,84% para a categoria em Minas. O Brasil, a despeito de todos os progressos, registra uma das situações mais atrasadas e humilhantes do mundo. O trabalho análogo à escravidão ainda é uma ferida aberta, com casos absurdos de servidão doméstica e também rural. As ocorrências são muito parecidas. Trabalhadores pobres, na maioria negros, cooptados para a lida no campo ou explorados por gerações. Mas essa situação vem mudando a partir da intervenção do Estado e de denúncias. A reportagem sobre o tema faz parte de uma série produzida pela Rede Minas, mostrando as diferentes faces desse drama social. Percorremos mais de 3.000 quilômetros em um grande esforço de reportagem. Acompanhamos com exclusividade ações de fiscalização no sul de Minas. Lá, testemunhamos o resgate de trabalhadores em situação degradante, a critério e rigor no esforço do Estado para garantir direitos previstos em lei. No Triângulo Mineiro, flagramos um encontro emocionante. No trabalho escravo doméstico, mulheres se tornam objeto de herança e são exploradas ao longo de gerações. Na frente de combate, as forças de proteção fortalecem relações institucionais, operacionais e legais. Em Minas, essa aliança traz resultados efetivos. O Estado lidera há uma década o ranking de trabalhadores resgatados em situação de miséria e exploração. A gente vai mostrar para vocês a situação degradante em que vive esse trabalhador aqui no sul de Minas. Esse é o primeiro cômodo, que serve como cozinha, se é que a gente pode chamar assim. Romper amarras históricas enraizadas em nossa sociedade requer esforço pessoal, identidade, compromisso, valor ético, dedicação. Trabalho digno é um compromisso de todos. Esta série de reportagens feita pela Rede Minas, a gente vai mostrar também aqui no jornalismo da NTV. As disputas relacionadas à herança e testamento quase sempre vão parar na justiça. Casos recentes de figuras famosas despertam interesse sobre o assunto. Mas, afinal, quais critérios devem ser levados em conta nestas situações? Recentemente, uma notícia inusitada deu o que falar. Um empresário de 30 anos oficializou em cartório um testamento que garante o repasse de todos os seus bens ao jogador Neymar, camisa 10 da seleção brasileira. A decisão, segundo o próprio testador, se deve pela identificação com o atacante. Ele também não deseja que seus bens fiquem para o governo, familiares ou amigos que não se dá bem. Mas há quem discorde da decisão. Olha, eu acho o seguinte, o Neymar, o salário dele já é bem alto, né? Então tem tanta gente precisando mais, eu não concordo. Eu acho que deveria deixar para outras pessoas. Eu acho que não, ele já ganha muito bem. O testamento é uma forma de planejamento legal de garantir a quem deve ser passada a herança de uma pessoa na hora da morte. Existem diversas formas de testamento, por isso cabe ao autor, junto a um advogado, escolher a melhor maneira de elaborá-lo. Apesar de livre a escolha de seus sucessores, algumas considerações devem ser observadas. Da herança, o testador pode testar a quem ele desejar.
seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja parentes ou não parentes. O importante é que, se ele tiver descendentes, ascendentes, ou cônjuge, ou filhos, pais, ou companheiro, ou mesmo um cônjuge, ele só vai poder testar 50% do que ele tiver no dia do seu óbito, porque os outros 50% é destinado legalmente a estes herdeiros. Além disso, o testador também deve ser maior de idade e estar em plenas condições mentais para fazer o testamento. Pessoas têm que estar em perfeitas condições mentais, em perfeito uso de suas faculdades. E também tem que ser atestado que ela faz aquilo de livre, espontânea vontade e que não está sujeito a nenhuma espécie de pressão, ou seja, física, ou seja, psicológica. E em caso de propriedades ou bens físicos, recomenda-se fazer a repartição dos bens por meio de porcentagem, ao invés da descrição dos bens, pois, caso em vida o testador venda esses bens, se descritos em testamento, eles são anulados. O ideal é que se faça o testamento em porcentagens, para evitar essa situação. Suponhamos que deixa um apartamento para fulano e em vida ele vendeu esse apartamento, a questão depois fica de difícil solução. Ao passo que, se deixar 10%, 20%, se quando ele falecer ainda tiver algum patrimônio, vai continuar respeitando aquela fração indicada. Foi aprovada em primeiro turno nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a proposta de reajuste salarial de 12,84% às carreiras da educação. A gente fala mais sobre esse assunto com a repórter Emanuele Ferreira. Olá, Odair, aqui ao meu lado está o Ricardo, que vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre esse assunto, né? Ricardo, para a gente iniciar, como é que a categoria vê esse novo reajuste? Bom, diante do cenário que a gente vinha encontrando na educação, de não acontecimento de um reajuste salarial para a educação, com déficit de reajuste salarial durante todo esse período do governo Zema, e agora com a lei do piso, né, que determina o pagamento do piso nacional, que teve um reajuste de 14,98%, com esse projeto que veio agora para a Assembleia Legislativa de um reajuste de 12,84%, mesmo não sendo aquilo que a gente desejava, né, já é algo significativo para todos os trabalhadores aí que têm a defasagem já muito grande em relação àquilo que é de direito deles. Então, pelo que você me falou, esse reajuste ele não se adequa aí ao piso? Não, de acordo com o Fundeb, né, que é o pagamento que deveria ser efetuado no ano de 2023, todos os trabalhadores das 8 carreiras da educação, de acordo com a lei estadual que determina o pagamento integral do piso nacional, o governo deveria pagar 14,98% e não 12,84%. Né? Já vem a defasagem dos anos anteriores, no ano passado, que teríamos um reajuste maior que 33%, e o governo só pagou e deu um reajuste salarial de 10% aí para todas as categorias do estado de Minas Gerais. E quanto é que estava esse salário e quanto ele está a partir de agora? A partir de agora, ainda não foi aprovado totalmente, né? Foi aprovado hoje em primeiro turno, vai ser aprovado em segundo turno, com certeza vai passar, porque teve uma articulação dentro da Assembleia Legislativa, né? O salário inicial hoje, um professor está em torno de 2.350, deve aí passar para mais ou menos 2.650 ou um pouco mais. Lógico, depois vem os reajustes, no salário base, né? Não incide sobre as gratificações que o professor possui aí, que não foram incorporados ao salário durante esse período. E você aí, como um profissional, na sua concepção, é suficiente? Ainda falta muito, né, para valorização, para realmente adequar os valores que são necessários para que o trabalhador se sinta valorizado, né? Hoje, para ter uma noção, o salário inicial de um professor, de acordo com o piso nacional, deveria ser R$ 4.400. Então está muito distante daquilo que seria o ideal para realmente ter uma valorização de todos os profissionais. Mas a luta vai continuar, nossa luta continua.
cobrando aí o piso salarial nacional, né, que é direito, que é uma lei estadual. O governo hoje não cumpre com uma lei federal e nem com a lei estadual. Inclusive judicializa a lei estadual para não pagar aí para a carreira de educação. Mas hoje saímos vitoriosos. Temos certeza que 12,84% é significativo, não é muito, não é o ideal para nós, mas já é alguma coisa que já alivia um pouco todos os trabalhadores da educação aí, que já estão sofrendo aí com os baixos salários durante todo esse período aí que nós estamos aí durante esse governo Zema aí, que realmente, infelizmente, escolheu a educação como um inimigo, né? Ele não cumpre aquilo que é constitucional, que é a lei estadual, que deveria pagar aí e valorizar realmente todos os trabalhadores da educação. Obrigada, Ricardo. Emanuele Ferreira, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Emanuele, pelas informações. Agora há pouco a gente falou do futebol, né? E a partida entre Libertad e Atlético, 45 minutos do segundo tempo, continua 0-0. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.